Conselho do FGTS aprova a distribuição de 7 bilhões e meio de reais do lucro de 2019 aos trabalhadores. Julho registra saldo positivo de 168 mil empresas abertas no Brasil. Estudo aponta que vacina chinesa contra coronavírus é segura e eficaz. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Panque. Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 11 graus. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a distribuição de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores. Isso corresponde a 66,2% do lucro do FGTS em 2019. Os valores serão depositados até 31 de agosto. Esse montante será distribuído de forma proporcional aos saldos das contas vinculadas, junto com juros e atualização monetárias. A distribuição do lucro representa uma rentabilidade total de 4,9% no ano de 2019, superando a poupança e índices de inflação. O rendimento normal do FGTS fixado em lei é de 3% ao ano. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Trânsito. Os motoristas precisam ter atenção em função da pista molhada devido à chuva neste momento na região metropolitana. Não há nenhuma informação de acidente grave em atendimento. Já está liberado o trânsito no quilômetro 93 da Freeway, pouco antes da Arena do Grêmio, no sentido litoral Porto Alegre. Uma colisão envolvendo 2 veículos fez um dos carros capotar. Não há informações sobre feridos graves. Nas rodovias da região metropolitana, o fluxo de veículos diminuiu e não há transtornos. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 7 em Caxias do Sul, 8 graus em Santa Maria e 9 em Pelotas e Rio Grande. A previsão para amanhã é de pancadas fortes de chuva e rajadas de vento na maior parte do estado. As temperaturas caem e as máximas devem girar em torno de 15 graus na maioria das regiões. O governo do estado vai fazer um novo pagamento referente à folha de julho do funcionalismo nesta quarta-feira, no valor de R$ 3.750. Com isso, quita os salários de quem recebe líquido até R$ 5.250, o que corresponde a 72% dos vínculos. Na quinta-feira, haverá novo depósito de R$ 3.250. Nesse dia, 93% dos servidores terão recebido os salários de julho. A previsão de quitação da folha é para o dia 31 de agosto. Paulo Guedes anuncia pedidos de demissão de 2 secretários do Ministério da Economia. Da RBS Brasília, fala Silvana Pires. O secretário especial de desestatização, Salim Matar, e o secretário de desburocratização, Paulo Webel, pediram demissão hoje. A informação foi confirmada pelo próprio ministro Paulo Guedes, que em coletiva afirmou que se perguntarem para ele se houve debandada, ele diria que hoje houve. Guedes disse ainda que os pedidos de demissão ocorreram porque Salim Matar não estava satisfeito com o ritmo de privatizações. Já Paulo Webel não teria concordado com a decisão do governo federal de deixar para 2021 a reforma administrativa, que está pronta desde o ano passado. De acordo com Guedes, a reação à debandada que ocorreu hoje vai ser avançar com as reformas. Da RBS Brasília, Silvana Pires. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública entregou ao Congresso uma cópia do relatório sobre opositores do governo Jair Bolsonaro. A existência de um dossiê com informações sobre 579 servidores identificados com o movimento antifascista foi revelada pelo portal UOL. Na última sexta-feira, o ministro da Justiça, André Mendonça, negou o termo dossiê, mas admitiu que o grupo era monitorado. O presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, disse que assinou um termo de confidencialidade depois da entrega pelo Ministério de vários arquivos, entre os quais o suposto dossiê. Ainda nesta edição, Federação dos Municípios e sindicatos de professores manifestam contrariedade com proposta de retomada das aulas no fim de agosto no estado. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
O mês de julho registrou saldo positivo de 168.492 empresas abertas no Brasil, segundo o Ministério da Economia. Os dados apontam que no mês passado foram abertas mais de 250 mil empresas no país, enquanto mais de 81.800 negócios foram fechados. Os estados que registraram maiores crescimentos na abertura de novas empresas em julho, na comparação com o mês anterior, foram Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Entre as principais atividades abertas em julho, se destacam a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar o ano de 2020 em 250 milhões e meio de toneladas. Caso a estimativa feita em julho pelo IBGE se confirme, a produção será 3,8% superior à registrada no ano passado. Isso representa 9 milhões de toneladas a mais. Entre as principais lavouras de grãos do país, são esperadas altas nas safras de soja, arroz, trigo e sorgo. No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,41. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 1,2%. O resultado foi influenciado pelas suspeitas a respeito da eficácia da vacina anunciada pela Rússia e pela notícia de que o governo Bolsonaro quer estender o estado de calamidade para 2021. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Agora em Porto Alegre, 11 graus, 8 horas, 6 minutos e meio. O presidente da FAMURS, federação que representa os municípios gaúchos, vê com preocupação a proposta do Estado de retomada gradual das aulas a partir de 31 de agosto. Maneco Racing diz ter sido surpreendido pela data sugerida pelo governo. A entidade vai fazer uma pesquisa com os 497 prefeitos e prefeitas sobre a proposta. As 27 associações regionais também vão debater o tema. A FAMURS pretende chegar a uma primeira posição da entidade até 18 de agosto, quando ocorrerá uma nova reunião com o governo. Já os dois principais sindicatos, que representam professores do ensino público e privado, externaram contrariedade com a proposta do Estado. Tanto o CEPERS quanto o Simpro prometem articulação contra o projeto do Piratini e manifestam preocupação com o retorno iniciado pela educação infantil. O CEPERS defende que as crianças menores sejam as últimas a voltar. No primeiro dia do retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino de Manaus, estudantes e servidores de uma escola na zona norte da cidade foram dispensados para nova desinfecção no local, depois que uma professora testou positivo para coronavírus. O caso aconteceu nesta segunda-feira, mas só foi comunicado hoje pela Secretaria de Estado de Educação. 123 escolas da rede estadual de ensino de Manaus retomaram o ensino presencial escalonado. O Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais na rede pública. Em instantes, Anvisa diz que não recebeu pedido de pesquisa ou registro da vacina russa. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. O Brasil registrou 1.274 novas mortes por coronavírus em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, subiu para 103.023 o número de vítimas da doença. Também foram notificados 52.160 novos casos. O total de infectados chega a 3.109.630. Já o número de recuperados, o percentual de recuperados é de 72,1%. A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela chinesa Sinovac se mostrou eficaz e segura na segunda fase de testes clínicos. Artigo divulgado em um site pré-print, ou seja, não revisado por pares e não publicado em revista científica, apresenta os resultados de 600 voluntários saudáveis com idade entre 18 e 59 anos. A potencial imunização está na terceira e última etapa de testes em 12 centros no Brasil. No Rio Grande do Sul, o Hospital São Lucas da PUC iniciou no último sábado as testagens quando fez as primeiras aplicações. Serão 852 voluntários na capital. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou nesta terça-feira que não recebeu ainda pedidos de autorização para pesquisa
ou de registro da vacina elaborada pela Rússia. Conforme a Anvisa, também não é possível prever o tempo necessário para dar o aval ao uso da droga. Segundo o site da nova vacina, o Brasil vai participar da fase 3 dos estudos clínicos. O governo do Paraná anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a vacina, que foi batizada como Sputnik V. 167 potenciais vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo e pelo menos 6 delas estão na fase 3, afinal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. DT Clean. Economia no consumo de combustível só tem lá. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.